7 de abril de 2026. O Teatro Nacional Cláudio Santoro, em Brasília, está lotado. No palco, a Orquestra Sinfônica Nacional e a Orquestra Nacional da China tocam juntas pela primeira vez, um concerto histórico que inaugura o Ano Cultural Brasil-China. 52 anos de parceria celebrados em música. Neste exato momento, poucas pessoas na plateia sabem que aquela noite só existia por causa de uma decisão tomada num gabinete escuro, num dia de agosto de 1974, e de um homem em Washington que tentou impedir que ela acontecesse. 1974. O Brasil vivia sob uma ditadura militar. Ernesto Geisel, general de botas e terno, assumia a presidência em março daquele ano com uma promessa velada de abertura política, lenta, gradual e segura, como ele mesmo diria. Ao seu lado, como chanceler, estava um nome que poucos brasileiros conhecem hoje mas que mudou a história do país, Antônio Francisco Azeredo da Silveira. Azeredo da Silveira era diplomata da velha guarda, mas com uma visão radicalmente nova. Ele chamou a política que elaborou de pragmatismo responsável e ecumênico. Em linguagem simples, o Brasil devia fazer o que fosse melhor para o Brasil, não o que Washington mandasse, não o que Moscou quisesse. O interesse nacional acima de ideologias. E o interesse nacional dizia algo muito claro em 1974, o gigante asiático estava acordando. Desde 1928, o Brasil reconhecia a República da China, o governo de Chiang Kai-shek, baseado em Taiwan após a derrota para os comunistas em 1949. Era uma relação antiga, confortável, ideologicamente alinhada com o anticomunismo militar. Mas o mundo havia mudado. Em outubro de 1971, a ONU votou para expulsar Taiwan e dar o assento permanente no Conselho de Segurança à República Popular da China. Em fevereiro de 1972, o presidente Richard Nixon pousou em Pequim, um choque que deixou o mundo de queixo caído. Se os próprios americanos conversavam com Mao, o isolamento de Pequim havia terminado. Na América do Sul, o processo já corria. O Chile de Salvador Allende reconheceu a República Popular ainda em 15 de dezembro de 1970. O Peru seguiu em 1971. A Argentina, em 1972. O Brasil era o maior país do continente e ainda reconhecia Taiwan. Uma anomalia crescente. O ponto de virada foi abril de 1974. Azeredo da Silveira apresentou a Geisel um memorando, era hora de reconhecer Pequim. O processo levou 4 meses. Geisel era um anticomunista convicto, mas também um pragmático que sabia que o Brasil precisava de mercados, de petróleo, de um lugar na nova ordem mundial que se desenhava. O que ninguém conta é o que acontecia simultaneamente em Washington. Henry Kissinger, secretário de Estado de Nixon e depois de Gerald Ford, era o arquiteto da reaproximação americana com a China. Mas os Estados Unidos ainda reconheciam Taiwan diplomaticamente, e dependiam dela como base avançada no Pacífico. Kissinger mantinha canais diretos com o governo militar brasileiro. O Brasil era o maior aliado americano na América do Sul, receptor de financiamentos bilaterais e de capital do Banco Interamericano de Desenvolvimento. E se Kissinger tivesse dito não? E se Washington tivesse pressionado Brasília com força suficiente para travar a caneta de Geisel? Imagine um mundo onde Geisel cede à pressão. Onde o Brasil de 1974 decide que a aliança com Washington vale mais que o pragmatismo. O comunicado conjunto não é assinado em 15 de agosto. A missão chinesa vai embora de mãos vazias. No mapa diplomático da América do Sul, o Brasil ficaria sozinho. Chile já havia reconhecido Pequim em 1970. Peru em 1971. Argentina em 1972. O Brasil passaria os anos seguintes ao lado de Paraguai e Uruguai como os únicos da região ainda apontando para Taipei. O maior país do continente, com 1/3 da população e metade do PIB sul-americano, isolado do reconhecimento que o resto do mundo já havia feito. Na ONU, o Brasil veria sua influência encolher. Nos fóruns multilaterais, Pequim usaria seu assento permanente no Conselho de Segurança para lembrar ao mundo quem reconhecia quem. A posição brasileira se tornaria, progressivamente, insustentável. O impacto econômico seria de outra dimensão. Nos anos 2000, a China se tornou a maior fábrica do planeta, e precisava alimentar 1,3 bilhão de pessoas. A soja brasileira era a resposta. Em 2003, a parceria estratégica Lula-Jintal explodiu o comércio bilateral. Em 2009, a China ultrapassou os Estados Unidos como principal parceiro comercial do Brasil, uma posição que mantém até hoje, recebendo 28% de tudo que o Brasil exporta.
Sem o reconhecimento de 1974, essa arquitetura não existiria. As relações diplomáticas plenas foram o trilho sobre o qual correu toda a parceria comercial. Sem esse trilho, o boom da soja em Mato Grosso seria menor. As reservas cambiais do Brasil não chegariam aos 200 bilhões de dólares que amorteceram a crise de 2008. Vale e Petrobras seriam empresas menores, sem o maior comprador do mundo. Em vez disso, um Brasil mais dependente dos caprichos do mercado americano, sem o contrapeso asiático que permitiu negociar em dois eixos ao mesmo tempo. Hoje, mais de 200 mil cidadãos de origem chinesa vivem no Brasil. São Paulo abriga a maior comunidade chinesa da América Latina. Essa diáspora não é apenas cultural, é econômica. São empresários, engenheiros, comerciantes que construíram pontes entre os dois maiores mercados emergentes do mundo. Sem o reconhecimento de 74, essa imigração teria outro ritmo, outra escala. As empresas chinesas que investiram no Brasil a partir dos anos 2000, em energia, infraestrutura, mineração, teriam encontrado um terreno diplomático gelado. A iniciativa do Cinturão e Rota, lançada em 2013, não teria porta de entrada natural no continente sul-americano. Outro país, provavelmente Argentina ou Chile, teria ocupado esse espaço estratégico. O agronegócio brasileiro no Centro-Oeste seria diferente. Menor. Sem o comprador que transformou Mato Grosso no maior produtor de soja do planeta. E o BRICS? Esse bloco que hoje reúne Brasil, Rússia, Índia, China e mais 12 países, que representa 45% da população mundial e representa uma alternativa às instituições de Bretton Woods, não existiria na mesma forma sem a parceria estratégica Brasil-China que nasceu em 1974. A primeira cúpula formal do BRIC aconteceu em junho de 2009 em Ekaterimburgo, na Rússia. Mas os alicerces foram construídos décadas antes, na relação diplomática que Geisel e Azeredo da Silveira costuraram com coragem. Um Brasil ainda reconhecendo Taiwan em 2002 seria um parceiro diplomaticamente constrangido para sentar à mesa com Pequim como igual. O poder de dizer não a Washington naquele agosto de 1974 foi o que deu ao Brasil, paradoxalmente, mais opções geopolíticas nas décadas seguintes, não menos. Voltamos ao 7 de abril de 2026. O último acorde do concerto ressoa no Teatro Nacional. O Ano Cultural Brasil-China celebra 52 anos de uma decisão que ninguém pediu para o general Geisel explicar publicamente. Ele nunca fez um discurso inflamado sobre a China. Não tinha motivo. Era um pragmático. Assinou porque era a coisa certa para o Brasil, resistiu à pressão porque era o que o país precisava. O que ninguém conta, e este canal conta, é que aquela assinatura em 15 de agosto de 1974 foi uma das decisões mais consequentes da política externa brasileira do século XX. Mais do que qualquer tratado assinado com alarde, mais do que qualquer discurso na ONU. Foi o momento em que o Brasil escolheu jogar no tabuleiro inteiro, não no quadrante que Washington havia desenhado para ele. E aquele concerto em Brasília? É o som de 52 anos dessa escolha. Se essa história te surpreendeu, deixa o like e se inscreve no canal. Toda semana tem um novo e se te esperando.